Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Na sua última carta escrita, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo desde meus antepassados, com consciência pura. Você já percebeu a atenção que o apóstolo Paulo dava à sua própria consciência? Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e essa é a quarta parte da série Como Deus Fala. Eu quero te mostrar a primeira vez que Deus fala sobre a nova aliança na Bíblia. Está lá em Jeremias no capítulo 31. No versículo 31, Deus diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a primeira vez que a nova aliança ela aparece na Bíblia. Preste atenção no que Deus promete na nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também nos seus corações eu as inscreverei. É por isso que uma pessoa que nasceu de novo, que está na nova aliança, quando ele erra, ninguém precisa dizer para ele que ele errou. Ela sabe por dentro que ela está errada. Por dentro ele sabe. Porque isso faz parte da promessa da nova aliança. E uma das formas que Deus vai usar para mostrar que ele errou é através da sua própria consciência. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 1: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Uma das formas de Deus guiar o crente na nova aliança é através da sua própria consciência. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava indo para o culto da minha igreja. Eu estava usando uma camisa branca social. Eu não sei se você já teve uma camisa desse tipo. É aquele tipo de tecido que é mais ou menos assim, ó. Só de você olhar para ela, ela já amassa sozinha. Sabe como é essas camisas? E eu lembro que na hora que eu entrei no carro, eu tinha decidido que eu não ia botar o cinto para não amassar minha camisa. Que eu demorei muito tempo para passá-la. E eu senti minha consciência pesando que eu deveria colocar o cinto. Eu decidi, não vou colocar o cinto porque vai amassar minha camisa. E eu lembro que eu dei a ré, estava saindo da minha garagem do condomínio. E novamente eu senti minha consciência pesando, que eu deveria ter colocado o cinto. Mas eu estava decidido. Eu não vou colocar o cinto, vai amassar minha camisa. E eu lembro que saindo do meu condomínio, pela terceira vez eu senti minha consciência pesando que eu deveria colocar aquele cinto. Mas eu já tinha decidido. Eu não vou colocar cinto nenhum, porque vai amassar minha camisa. Eu lembro que eu estava saindo da rua do meu condomínio, já prestes a entrar na avenida onde fica a igreja. E dessa vez não foi minha consciência que pesou. Dessa vez eu ouvi uma voz. Tu quer morrer engomado, é? E depois daquela experiência eu comecei a pensar, será se esses momentos onde minha consciência estava pesando, me sinalizando que eu deveria colocar o cinto, será se Deus estava por trás disso? Em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz assim: Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. A nossa consciência dá testemunho que nós temos andado no meio de vocês com santidade e sinceridade. Se eles não estivessem andando em santidade e em sinceridade, a consciência deles ia avisá-los. Porque quando a gente erra, ou quando a gente pensa em fazer algo errado, a nossa consciência nos alerta. Normalmente, Deus vai usar a nossa consciência para nos alertar acerca de comportamentos errados que nós não devemos ter ou deveríamos evitá-los. No ano passado nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que afetou todo o Brasil. E eu lembro que eu estava um dia na empresa e tinha faltado um determinado material. Eu tinha que sair para comprar aquele material. Só que a minha esposa tinha saído no carro e a minha carteira de habilitação tinha ficado dentro do carro. E eu pensei em chamar o Uber. Só que como estava com falta de gasolina aqui na minha cidade, as tarifas do Uber estavam altíssimas. E a minha irmã virou para mim e disse: vá no meu carro. Naquele momento, a minha consciência já me avisou. Mas eu tô sem minha carteira
carteira de habilitação. Minha carteira de habilitação não tá comigo. Mas ela disse, pega meu carro e vai, porque era bem perto do lugar onde eu iria comprar o material. Eu lembro que eu peguei a chave do carro dela e fui em direção ao carro. E minha consciência pesando, não vai, que eu não deveria pegar aquele carro sem minha carteira de habilitação. Eu cheguei até a meter a chave para destravar a porta, mas eu decidi obedecer minha consciência. Não vou dirigir esse carro sem carteira de habilitação. Voltei lá na empresa, devolvi a chave do carro dela e chamei um Uber. E quando eu olhei a tarifa do Uber, estava realmente alta, mas era o jeito. E eu fui de Uber. Dentro do Uber, eu estava imaginando que tipo de livramento Deus estava me dando. Então eu fui procurando para ver se eu encontrava algum tipo de blitz de trânsito. Porque eu imaginava que Deus estava me dando um livramento. Eu imaginava que, sei lá, eu ia ser parado numa blitz, eu já estaria sem carteira de habilitação, ia levar o carro dela e eu ia causar um grande problema e eu pensava que Deus estava querendo me livrar de algo desse tipo. E eu fui, cheguei na loja, comprei o material que eu tinha que comprar. Quando eu entrei no Uber para voltar para minha empresa, novamente eu vim procurando uma blitz de trânsito ou uma viatura, alguma coisa. Só que eu não olhei nada. Não olhei viatura, não olhei blitz, não olhei nada. Cheguei na empresa, coloquei o produto lá no estoque, sentei lá na minha mesa onde eu fico e eu comecei a imaginar do que é que Deus estava me livrando. Se não foi de uma blitz, se não foi de uma parada de viatura, do que é que Deus estava me livrando? E eu meditando, passei ali um tempo pensando sobre isso e de repente Deus falou comigo. Eu não estava te livrando de blitz. Eu estava te ensinando a ser crente, porque crente não dirige sem carteira. A consciência, ela vai nos alertar normalmente acerca de comportamentos ou coisas que nós não deveríamos fazer. É por isso que você não precisa pegar uma lista de músicas e perguntar para o seu pastor. Posso ouvir essa? Eu posso ouvir essa? E essa aqui? E aquela outra? Eu posso ouvir? Você não precisa fazer isso. Na hora que você começar a ouvir, você vai saber por dentro se você deveria estar ouvindo ou não aquele tipo de música. Você não precisa. A sua consciência vai te avisar. Isso funciona para roupa, isso funciona para música, isso funciona para fotos que você queira postar, porque na nova aliança ninguém erra sem saber. Nós sabemos por dentro que nós fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. Em Atos capítulo 24, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz algo muito importante. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Por que consciência pura requer esforço da nossa parte? Porque quando ela pesar, nós vamos ter que parar, voltar lá e corrigir. Mas se quando a nossa consciência pesa, se ao invés de nós corrigirmos, nós começarmos a ignorarmos esses alertas que ela nos traz, nós vamos começar a criar um grande problema para a nossa vida. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, um alerta muito famoso que o apóstolo Paulo fala sobre os últimos dias, ele diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Você percebeu no que ele disse? Cauterizado a própria consciência. Você sabe o que significa cauterização? Perca da sensibilidade. Então é mais ou menos assim. Hoje a pessoa peca e ela se sente muito mal mesmo. Amanhã ela peca de novo e ela se sente mal, mas não tão mal como da primeira vez. Daqui a pouco, ela não se sente assim tão mal, até que vai chegar um momento que ela não sente nada mal. Hebreus 3:7, Hebreus 3:15 e Hebreus 4:7 fala 3 vezes a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que do alerta? Porque é possível resistir e endurecer. Minha consciência alerta, mas eu ignoro. Minha consciência pesa, mas eu não ligo. Cada passo contrário que eu estou dando, eu estou endurecendo e cauterizando a minha consciência. Agora olha o alerta que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O apóstolo Paulo está falando sobre pessoas que naufragaram na fé. Se elas naufragaram é porque um dia elas estiveram andando na fé, mas elas naufragaram na fé. Por quê? Porque tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Só existe uma vida de fé bem-sucedida se junto com ela houver uma vida de consciência limpa. Consciência é um dos lemes que Deus vai usar para te colocar na rota certa. Talvez você já ouviu falar de Martinho Lutero e das suas 95 teses. A história fala sobre a dieta de Worms, que na realidade foi uma assembleia convocada pelo imperador para julgar os crimes que Martinho Lutero estava sendo acusado de cometer contra a igreja. E naquela assembleia, pegaram todas as suas obras e colocaram na frente dele. E fizeram basicamente 2 perguntas.
A primeira. Essas obras são suas? E a segunda pergunta. Você confia nesse conteúdo ou está disposto a renunciar aos seus escritos? E a resposta que Martinho Lutero deu naquele dia foi a seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Graças a Deus, Lutero não ignorou a consciência dele. Não ignore a sua também. Seja abençoado na prática da palavra e até o próximo vídeo. Porque é justamente essa a sensação do testemunho interior. É algo que parece, é como se fosse uma impressão, uma sensação.